mostra as operações de aquisição com base naqueles recursos que ele captou na sua última emissão de cotas e também do vencimento antecipado de um dos seus CRIs em razão da falência do seu devedor. Ficou curioso? Venha saber comigo. Então, galera, aqui está a minha tela com vocês. Como eu mencionei, esse é o relatório gerencial do mês de março, com operações bem importantes a respeito do RSR11. Esse fundo que eu gosto muito, inclusive já tem uma live aqui no canal com o Moisés, na qual nós participamos de um congresso de direito empresarial no final do ano passado na OAB Goiás. Dessa maneira aqui temos algumas das suas características, que seu PL está composto por mais de 1,3 bilhão de reais e o valor de mercado mais de 1,5 bilhão de reais. O valor patrimonial por cota, R$ 95,29 naquele fechamento e o preço de mercado mais de R$ 105 reais. Um valor bacana. E o que eu mais gosto desse fundo imobiliário e da gestora do Moisés é que eles não cobram a taxa de performance, pois com base no próprio pensamento do Moisés, ele diz que eles já estão recebendo para entregar alta performance para os seus cotistas. Dessa maneira, não faz sentido eles cobrarem uma taxa a mais pelo serviço que eles já prestam e que já estão sendo remunerados. E vocês concordam com isso? Deixa aqui nos comentários que eu estou curioso. Agora, falando a respeito das operações do RSR11, temos aqui que ele fez algumas alocações no mês de março. E com isso ele alocou quase 78% do seu PL. E eu acredito que para esse mês de abril ele também vai conseguir terminar essa alocação. E já para o mês de maio vamos ter o fundo já full alocação. Dessa maneira, no mês de março, ele alocou mais de 6,5 milhões de reais no CRI Cunha Câmara 2, na qual conta com essas garantias aqui, alienação fiduciária, cessões fiduciárias, aval dos próprios sócios, entre fundo de reserva, e a taxa desse recebível imobiliário ficou em IPCA mais 8,5% ao ano. Uma boa taxa, diga-se de passagem. Além disso, eles também alocaram no CRI Olimpo mais de 5,6 milhões de reais, com IPCA mais 7,5%. No CRI Cetim, 3 milhões de reais, com uma taxa de CDI mais 3,5% ao ano. Essa taxa ficou um pouco baixa, mas com as perspectivas de aumento da CDI, sendo que ela acompanha a Selic já foi aumentar na última reunião do Copom, e a previsão é que ela aumente novamente nessa próxima reunião e que ela feche pelo menos em 5% ao esse ano, pode ter sido uma boa operação. Por mais que essa taxa fixe de 3,5%, eu acho que ficou um pouquinho baixo. Temos também o CRI Senior Credit Home 2, que ele alocou mais de 1,7 milhão de reais entre IPCA mais 6% ao ano, que ficou uma taxa razoável também. Ele alocou também no CRI São Benedito, na qual conta com duas operações. Uma atrelada a IPCA mais 6,25% ao ano e a outra CDI mais 4,25% ao ano. Sendo que a do IPCA ele alocou mais de 18,4 milhões de reais e a da CDI 12,2 milhões de reais. E temos aqui algumas alterações contratuais. Se formos somar todas essas alocações do RSR11, temos que ele já alocou mais de 47 milhões de reais só nesses recebíveis imobiliários. E algumas alterações muito importantes que sofreram na carteira dele é que o CRI Terra Santa, o CRI Shopping Aracaju e o CRI Cunha da Câmara, ele trocou o índice de atualização, então fiquem espertos. Ele passou de IGPM para IPCA. Eu vejo isso com bons olhos, porque o IGPM nesses preços estão surreais, tá, pessoal? Então não adianta ter uma taxa muito alta, sendo que você não vai conseguir garantir aquele recebimento. Então, entre ter uma operação com default, uma operação na qual você vai ter um risco de crédito muito grande, que é ficar devedor aquela operação e gerar um certo prejuízo para o fundo, não porque ele vai deixar de receber o valor, mas fica pago em atraso ou até mesmo deixa de pagar e precisa executar as garantias. E eu digo que fundo nenhum quer executar as garantias, por mais que as garantias são robustas, eles não querem perder tempo e os custos para poder executar. Dessa maneira, eles trocaram o IGPM para IPCA. E eu falo que foi até um bom sinal na Terra Santa, porque eles conseguiram majorar um pouco a taxa de juros a respeito dessa troca do IGPM para IPCA. Eles trocaram e aumentaram os juros de 9% para 9,25% ao ano. Um pequeno aumento, mas sim, já vai fazer uma diferença. Agora os outros CRIs não conseguiram aumentar a taxa de juros, simplesmente trocaram o índice de atualização monetária. E temos aqui uma liquidação antecipada, já que fundos de papéis estão sujeitos ao pré-pagamento, por isso que eu analiso e coloco isso como um risco dele lá, quando eu vou fazer os seus valuations.
Inclusive já tem alguns valuations aqui no canal que vocês podem conferir. E aqui temos que o CRI Tegra, que possui um pequeno valorzinho remanescente, resolveu antecipar aquele pagamento com R$853 mil. Nada que vai fazer diferença para os rendimentos dos seus cotistas. Temos aqui um comunicado muito importante, que inclusive saiu num fato relevante lá no mês de março, foi o vencimento antecipado do CRI CHB, por causa da liquidação extrajudicial da devedora, ou seja, faliu a devedora. E foi decretar sua liquidação extrajudicial por ato do Bacen, que é o Banco Central do Brasil. E esse CRI deve para o nosso querido RSR11 mais de 9,5 milhões de reais. Nossa, mas não precisam se descabelar, pois esse valor representa somente 0,7% do PL do RSR11. E por isso que é importante um fundo imobiliário ter o seu PL, ter seus ativos diversificados. Pois vejam só, 9,5 milhões de reais poderia ser algo de grande impacto para fundos como Tordesilha, como o RPR11, mas para o RSR, que possui mais de 1,3 bilhão de reais de PL, não vai fazer tanta diferença. Lógico que faz um pouquinho, né? Todo mundo gosta daquele rendimentozinho, daquele juros. Afinal, o somatório disso tudo que garante aquele rendimento mensal nosso excelente. Mas não vai impactar tanto assim no seu rendimento mensal. Além disso, ele conta com várias garantias fidejussórias, principalmente prestado pelos dois fiadores, que provavelmente deve ser o sócio. Alienação fiduciária de imóveis, que perfaz no montante de mais de 19,5 milhões de reais. Então vejam só, ele está com excelente LTV, próximo de 50%. O que é isso? É quando você tem a dívida e divide pelas garantias, e a dívida é menor do que as garantias. Então quando você vende todas as garantias, é quase certeiro que você vai conseguir pagar todas aquelas dívidas. Então o fundo não vai ficar sem receber a priori. Agora pode demorar um pouquinho até eles conseguirem executar todas essas garantias, pois se foi decretar a liquidação extrajudicial do devedor, aí sim, meu amigo, se vamos entrar no processo de falência, tem que fazer a convocação dos credores, fazer a questão da preferência dos créditos que vão ser garantidos primeiro naquela RJ, ou nesse caso aqui de falência. Mas enfim, o fundo tem tudo a seu favor para receber aqueles valores. Agora é importante mencionar, como eu havia citado, que mais de 78,5% do PL do RSR11 já está alocado. E provavelmente não vai ter dificuldade para fazer novas alocações. E eu acredito que no prazo de uns 2 meses, até maio, já consegue alocar todo esse valor captado nessa última emissão. E isso é um bom sinal, pois se tem valor parado em caixa, quer dizer que os cotistas vão receber menos, pois sabemos que a renda fixa não está rendendo nada. Agora, quanto mais rápido eles alocam esse dinheiro, maior será o retorno, maior vai ser a garantia de pelo menos estabelecer aquele mínimo de rendimento para os cotistas acima do que estaria entregando a renda fixa. E aqui já serve como puxão de orelha para aqueles fundos que nós sabemos que demoram para alocar um pouco, né? Visto o VRTA11, o Habitat, né? Pois é, né, pessoal? Vamos acelerar um pouco as contas aí. Enfim, pessoal, então temos aqui que atualmente está mais de 1 bilhão alocado em recebíveis imobiliários, 300 milhões alocados em fundos de renda fixa, né, que são fundos de liquidez diária, instituições financeiras de primeira linha, que está atrás daqueles CDBzinhos, outros ativos que deve ser aquele valorzinho do caixa mesmo, só para pagar aquela despesinha pontual, e o total do seu ativo está em 1,3 bilhão de reais. Um bom valor, por sinal. Agora vamos analisar aqui a composição do seu portfólio. Se vocês forem verificar, ele está investido em mais de 61 recebíveis imobiliários diferentes, que é um bom sinal para nós, pois mostra a diversificação de carteira do RSR11. Isso dá uma segurança para nós no caso de default de operações, igual nós vimos lá aquele vencimento antecipado aqui, esse CRI. E outro sinal importante é que, se vocês olharem essa composição dos ativos do RSR11, somente esse do número 48, 41 e também esse do 31 possui uma exposição maior de 4,5% do PL. Então eles são os de maior exposição, que nós precisamos acompanhar um pouco mais. Os demais estão entre 2,5%, 2,1%, 1%, menos de 1%. Então, se der algum problema, não vai impactar tanto os nossos rendimentos mensais. Falando dos nossos rendimentos mensais, vamos analisar aqui primeiro como que está a distribuição dos indexadores, as taxas de juros básicos, e depois o último relatório dele no DRE. Isso mesmo. Para quem não sabe, sou contador e eu gosto de analisar o DRE desses nossos queridos fundos imobiliários. Então nós temos aqui a distribuição, que hoje está 43% alocado em IPCA, 31% em CDI, 11% em IGPM e 9% pré-fixado. E vejam só, antigamente o balanço estava um pouco maior na carteira do RSR11, tinha uma exposição maior no IGPM. Só que, como sabemos, dessa toda a dificuldade do IGPM, que está em valores surreais e incobráveis, impraticáveis de mercado, ele está focando mais no IPCA e um pouquinho também
no CDI, já que o Banco Central prevê sim esse aumento da Selic. É só vocês acompanharem o relatório Focus que está lá que a Selic não vai fugir dos 6%. A intenção é que mantenha em 6% para o futuro, mas será que vai manter? Diga aqui nos comentários se vocês acham que vai manter em 6% ou eles vão subir um pouco mais para tentar controlar essa inflação que está exacerbada. Agora temos a distribuição dos setores, que fica 39% em pulverizar, 61% corporativo, e temos aqui a taxa de juros médio do RSR11, que está com umas boas taxas. IGPM mais 8,75% ao ano, IPCA mais 8,16% ao ano, TR mais 11,64% ao ano. Destaque: a TR está zerada já tem muitos anos, viu, pessoal? O pré-fixado, que é um título pré-fixado, igual aquele CDBzinho que você pega lá pré-fixado, que você vai receber no vencimento e não tem nenhum tipo de oscilação no meio do caminho, 8,10%, e a CDI mais 4,86%. Está com uma CDIzinha razoável. Eu acho que pode aumentar um pouco essa taxa de juros aqui, viu? Acho que uns 5%, 5,5% é praticável, eu acho que fica dentro da razoabilidade. Agora o IPCA, tomara que ele mantenha mesmo nessa faixa de mais de 8%, pois as previsões do IPCA é que ele fique de 5% inicialmente, até em torno de 3,25% ao ano, com base no relatório Focus. Já o IGPM em torno de 3,5%, mas será que vai conseguir? Porque vejam só, nos últimos 12 meses, 31,10%, está um pouquinho difícil. Agora, olhando para o seu querido DRE, temos aqui que o resultado de março foi extraordinariamente positivo. Foi o seu maior mês de receitas recebidas dos seus recebíveis imobiliários. E dessa maneira, nós temos aqui que os rendimentos foram mais de 16 milhões. E um ponto positivo, que nos últimos 3 meses, ou seja, nesse primeiro trimestre de 2021, os recebíveis da carteira do RSR11 não sofreu aquela famosa marcação a mercado, que inclusive foi esse o motivo de ter caído o patrimônio líquido do TOR. Então fique esperto, depois vai ser um vídeo aqui no canal comentando um pouco mais. Então temos que o seu lucro líquido do regime de competência ficou com quase 15 milhões de reais, o seu de regime de caixa passou um pouco dos 15 milhões, ficou superior ao regime de competência, mas a distribuição ficou em 14, ou seja, menor que os dois lucros apurados, e eu acho que isso é um bom sinal, pois garante o que é a reserva. E falando de reserva, o RSR11 está com mais de 36 centavos por cota guardadas ali para serem distribuídas até o final do semestre e quem sabe conseguir fazer uma reserva também para o segundo semestre, já que os fundos imobiliários eles são obrigados a distribuir pelo menos 95% do seu lucro apurado no semestre. Então eu sempre vejo e elogio os fundos imobiliários que fazem uma reserva por conta de algum evento, fortuito, alguma oscilação que possa acontecer no meio desse caminho. Agora também tem um destaque, pessoal, que se vocês forem observar, o mês de fevereiro a receita foi menor que o mês de janeiro e março, porque alguns recebíveis, alguns vencimentos das parcelas, eles são sempre próximos do último dia. E em fevereiro, como teve menos dias no mês, acabou que alguns vencimentos migraram para março e com isso aumentou um pouco dessa receita, desse recebimento em março e diminuiu um pouco de fevereiro. Então fique esperto aí, pois em abril nós podemos ter algum tipo de ajuste nesses valores. Além disso, nós tivemos lá aquele caso lá daquela operação do vencimento antecipado que ele recebia imobiliário. Então pode ser que nesse mês de abril o resultado seja um pouco menor, mas com base nesses rendimentos acumulados, eu acredito que o RSR11 ainda vai pegar e distribuir R$1 por cota, mas precisamos acompanhar. Lembrando também que ele está com uma parcela muito grande em caixa e estamos com mais cotistas para dividir os resultados operacionais devido à sua última emissão de cota. Então faça os seus comentários se vocês gostaram desse vídeo, se vocês são cotistas do RSR11, se vocês assistiram o vídeo até aqui, já deixa nos comentários o símbolo de um livro para simbolizar isso. Nos vemos no próximo vídeo.